Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que é, ao mesmo tempo, super importante e, por que não, um pouquinho misterioso. Vamos investigar os bastidores de como o turismo é planejado aqui no Brasil. A pergunta que guia a nossa conversa é essa: como um país com as dimensões do Brasil consegue tomar decisões espertas? Sabe, decisões estratégicas para o turismo? Com certeza não é na sorte, né? Existe um sistema complexo por trás disso. E é ele que a gente vai desvendar agora. A resposta, na verdade, está numa rede que muitas vezes a gente nem ouve falar. Uma rede de inteligência, de centros de dados. Então, vamos abrir essa caixa preta para entender como ela funciona na prática. Para começar, vamos alinhar o conceito principal. O que é um observatório de turismo? Pensa nele como uma espécie de cérebro analítico. A missão dele é pegar um monte de dados brutos e transformar em conhecimento prático. Assim, quem toma as decisões pode se basear em fatos e não em puro palpite. E aqui no Brasil, esses cérebros não atuam sozinhos, não. Eles se conectam, formam uma rede. Agora a gente vai conhecer a história e como se organiza a Rede Brasileira de Observatórios de Turismo, ou simplesmente RBOT. E crescimento, hein? Olha só, o movimento começou ali em 2016, bem sutil. No ano seguinte, em 2017, a rede já nasceu oficialmente com 12 pioneiros. Mas o grande salto veio depois, impulsionado pelo Plano Nacional de Turismo. Em 2021, a rede já contava com 58 membros. É um crescimento absurdo em pouquíssimo tempo. Mas tá, quem é que toca o barco desses observatórios? A espinha dorsal dessa rede, a grande maioria, é formada pela gestão pública, governos estaduais e municipais e por instituições de ensino. Juntando os dois, dá 80%. Isso mostra um envolvimento muito forte do setor público e da academia com essa ideia de usar dados para melhorar o turismo. Só que, claro, dados não se analisam sozinhos. Precisa de gente. E agora a gente vai falar do elemento humano, das equipes que fazem essa máquina toda funcionar. E esse número aqui é muito, muito revelador. Praticamente todos eles, 98%, têm um profissional que é a chave de tudo: o turismólogo. Isso é a prova da especialização, da importância de ter alguém que entende profundamente do setor para interpretar o que os números estão dizendo. E o turismólogo não está sozinho nessa, claro. As equipes são bem diversas, multidisciplinares. Tem administradores, estatísticos, economistas, o que é esperado. Mas o que eu acho fascinante é a presença de designers. Isso mostra uma preocupação não só em ter o dado correto, mas em apresentar esse dado de um jeito que todo mundo consiga entender, de forma clara, visual. Bom, até agora a gente viu uma história bem bacana de crescimento, de especialização, mas, como em toda boa investigação, a gente precisa cavar um pouco mais fundo. É aí que aparecem os desafios. E a pergunta que não quer calar é: com toda essa estrutura e essa gente competente, será que a rede está funcionando a todo vapor, com 100% da sua capacidade? A resposta, olha, talvez não seja a que a gente espera. E aqui veio o primeiro soco no estômago. Mais de 3/4 dos observatórios, 76%, sentem que a equipe é pequena demais. Ou seja, a demanda por informação é muito maior do que a capacidade que eles têm de entregar. Falta abraço. E o problema não para por aí. Pior que a falta de gente, talvez, seja a falta de dinheiro. Quase 70% deles não têm um orçamento próprio, fixo. Eles dependem de verbas que aparecem de vez em quando. Imagina planejar um trabalho sério, de longo prazo desse jeito? É praticamente impossível. E essa citação do estudo resume a consequência de tudo isso. A falta de equipe e de grana deixa 80% das pesquisas em condições, e a palavra é essa mesma, altamente deficitárias. Na prática, isso quer dizer que uma ferramenta que poderia ser super poderosa está sendo, na verdade, muito mal aproveitada. Mas essa história não é só sobre problemas, não. Apesar de tudo isso, o trabalho acontece. E é impressionante. Vamos ver agora o que essa turma consegue fazer mesmo remando contra a maré. A pergunta é: com tão pouca gente e quase nenhum dinheiro garantido, o que esses detetives de dados conseguem de fato entregar de resultado? E a resposta é surpreendente. Mesmo com todas as dificuldades, 78% deles conseguem fazer pesquisa de demanda, que é tipo a pesquisa mais básica e essencial de todas. E mais da metade ainda consegue mapear a oferta turística e medir o impacto da atividade na economia. Ou seja, eles se viram para focar no que é mais crucial.
E os dados que eles conseguem levantar são a base para qualquer planejamento inteligente de turismo. Saber o perfil de quem visita, como está o emprego no setor, a ocupação dos hotéis, são os sinais vitais, o pulso do turismo em qualquer lugar do mundo. Diante de todo esse cenário de luta e resiliência, a própria existência da rede se torna ainda mais importante. Ela acaba funcionando como um verdadeiro sistema de apoio, uma tábua de salvação. E esse número aqui mostra isso de forma gritante. Uma maioria esmagadora, 87%, considera a rede RBOT fundamental para eles conseguirem crescer e se firmar. É a prova de que a união, nesse caso, realmente faz a força. E por que ela é tão vital? Porque a rede dá suporte técnico, ajuda a criar padrões de pesquisa, o que é importantíssimo para poder comparar os dados de uma cidade com outra, e, talvez o mais valioso de tudo, cria um senso de comunidade, de colaboração. Ninguém se sente sozinho. E com isso, a gente chega no grande paradoxo, na grande contradição dessa história toda. De um lado, os observatórios são absolutamente essenciais. Eles são a fundação para um turismo moderno que usa dados para ser melhor e mais sustentável. Por outro lado, eles estão ameaçados, lutando com o pires na mão, o que coloca a própria sobrevivência deles em risco. E isso nos deixa com uma pergunta final, que é quase uma provocação para a gente pensar. Se todo mundo concorda que o futuro do turismo é ser guiado por dados, a questão que fica no ar é: quem vai investir nas pessoas e nas estruturas que coletam e transformam esses dados em inteligência? A resposta para essa pergunta é o que vai definir de verdade o futuro do turismo no Brasil.